e eu venho à tribuna hoje para me referir a dois aspectos, dois assuntos especificamente. Um, diretamente a publicação que nós acabamos de receber no dia de ontem, que é uma avaliação externa feita ao trabalho que desenvolvemos aqui no Senado Federal. É feita por uma instituição da maior respeitabilidade, que é o DIAP, né? E o DIAP, já há anos, faz uma avaliação do desempenho dos senadores, das senadoras, dos deputados federais e das deputadas federais. E ele faz de uma maneira criteriosa, tentando avaliar o desempenho de cada um. Aqui são várias funções que um parlamentar pode cumprir, desde uma articulação política, desde uma ação mais legislativa, também como debatedor. E eu tenho a satisfação, e aí eu quero pedir desculpas a todos que me acompanham pela falta de modéstia, mas de registrar e agradecer o privilégio de estar pelo 4º ano seguido nessa lista dos 100 cabeças do Congresso. Não estou com isso querendo me pôr à frente de ninguém, já que nós somos todos iguais, cada estado tem 3 senadores, e os senadores aqui têm o mesmo peso, independente de eu estar temporariamente, graças ao voto dos meus colegas, graças à confiança da minha bancada, ocupando a vice-presidência do Senado, que vai completar 2 anos agora em fevereiro do próximo ano. Então, com pouco mais de 1 ano aqui no Senado, eu tive o privilégio de ser indicado pela minha bancada do PT e pelo plenário da Casa para, junto com o presidente Renan, dividir, mais alguns colegas da mesa diretora, a responsabilidade de presidir a mesa diretora do Senado Federal. Mas para mim é uma honra muito grande estar entre os 100 parlamentares que, de alguma maneira, são identificados como expoentes na condução dos trabalhos aqui no Senado. Os 100 cabeças do Congresso, neste ano, por exemplo, eles incluíram 63 parlamentares da Câmara dos Deputados e 37 senadores. Somando a Câmara, que tem 513 parlamentares, mais os 81 aqui do Senado, nós temos 594 parlamentares e o DIAP faz um apanhado dos 100 parlamentares que, de alguma maneira, na visão e nos critérios que eles aplicam, são os que ficam identificados como os 100 cabeças do Congresso. Então, de novo, pedindo desculpas pela falta de modéstia, eu queria agradecer a Deus, agradecer a confiança do povo do Acre e dizer que isso serve como estímulo para que eu siga trabalhando. Eu só quero uma coisa: representar bem o povo do Acre, o povo da Amazônia e desempenhar bem a função política que me foi confiada pelo voto popular dos acreanos. Eu sei que a política vem sendo satanizada, ela vem sendo questionada, e não é sem razão, ao contrário. É muito complicado hoje exercer o mandato político, porque a classe política, inclusive, não faz o seu dever de casa. A reforma política não saiu, nós vamos ter uma eleição nova com regras velhas, e a influência do dinheiro vai estar tão grande ou maior do que na última eleição. Os processos e as denúncias vão se multiplicar exponencialmente. Para ser bem-sucedido, alguns podem fazer opção e fazem por ter uma banca, um banco e uma banca, um banco para ter o financiamento e a banca de advogados para fazer a defesa. Isso é muito ruim para o Congresso, muito ruim para a democracia. Eu trabalhei propostas da reforma política, trabalhei proposta de eliminar a influência do dinheiro nas eleições, nada disso frutificou aqui no Congresso, eu lamento, e o certo é que o Brasil terá uma nova eleição com regras velhas e a política
corre o risco de seguir se desmoralizando. O que é muito ruim para a democracia, porque a democracia representativa ela tem que ser fortalecida. Mas como vamos ter uma democracia fortalecida num país que tem 30 partidos? Como vamos ter a respeitabilidade resgatada do exercício de um mandato parlamentar se nós temos uma desmoralização da atividade política, não só pelos maus exemplos de alguns, mas também por essa falta de transparência? Não é possível que um país como o Brasil tenha que ter 30 partidos políticos para que todos possam se sentir razoavelmente contemplados do ponto de vista das suas opções políticas. Isso não tem cabimento. É óbvio, tem país do mundo que é o bipartidarismo. Eu não estou pregando aqui o bipartidarismo, mas será que não é um exagero ter 30? E o mais grave é que tem outros 30 se credenciando para se oficializar enquanto partidos políticos. Nós vamos para onde? Uma boa parcela desses partidos políticos estão se legalizando, cumprindo as metas, as barreiras que a legislação impõe para fazer negócio no tempo da televisão, para ter acesso ao fundo partidário. E isso é uma coisa que impõe uma precariedade à atividade política que colabora para que ela siga se desmoralizando. Eu não conheço atividade, são poucas as atividades tão nobres quanto a da política. Obviamente que a atividade de um médico, de um professor, são muito importantes, mas a atividade política não é menos importante. Se ela é exercida com honradez, com honestidade, se ela é exercida com bons propósitos, ela promove transformações na vida das pessoas, de uma cidade, de um estado, de um país. Nosso país está fazendo a opção pela desmoralização de uma atividade que é fruto da conquista da redemocratização do país. E eu penso que boa parte da responsabilidade pelo desprestígio que a classe política vive hoje é responsabilidade da classe política. Não se faz a reforma política, não se quer mudar as regras do jogo, porque alguns que têm mandato no Congresso entendem que se as regras mudarem, eles serão os mudados. Ou seja, alguns não fazem a reforma política com medo de perder a conquista de um novo mandato. Tem gente que parece que se acostumou em ser parlamentar, em ser congressista, vive disso. E a política, para mim, não pode ser um negócio. É muito menos um negócio misturado com o econômico. A política tem que ser uma opção de vida, tem que ser uma causa de vida. E dentro dessa avaliação é que eu agradeço muito. Eu sou um novato aqui, eu fui prefeito de Rio Branco 4 anos, governador do Acre por 8 anos, foram os cargos que eu ocupei, os cargos públicos que eu ocupei, fui eleito senador e tenho esse mandato como um novo desafio na minha vida. E graças a Deus, essa divulgação da lista do DIAP, dos 100 cabeças do Congresso, serve como estímulo para que eu me dedique ainda mais para corresponder à expectativa que o povo acreano me depositou quando me fez senador. E eu, que não sou candidato nessa eleição, o papel que pretendo desempenhar é de ajudar o Acre a ter bons representantes, seja na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa, ajudar o governador Tião Viana a ter uma renovação do seu mandato para que ele possa concluir o seu trabalho e ajudar, obviamente, a presidenta Dilma a ser reeleita, a seguir com sua obra, com o seu trabalho, para que o Brasil siga mudando, mas o Brasil siga vivendo as boas mudanças. Eu sou uma pessoa sempre precavida, em alguns aspectos até conservador. O seguro morreu de velho. Na dúvida, eu prefiro a certeza. E hoje o Brasil, depois da eleição do presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, experimenta mudanças importantes. Eu posso dizer aqui, daqui um pouco vou fazer uma leitura de alguns dados que comparam bem. Essa eleição está caminhando para um enfrentamento meio polarizado entre nós do PT, nós que defendemos o governo da presidenta Dilma e eles que estão hoje representados pela candidatura do PSDB, a quem eu respeito. O senador Aécio Neves é um colega,
e também a do ex-aliado nosso, Eduardo Campos. Mas é bom que se diga, no fundo temos nós que queremos que o Brasil siga mudando, siga experimentando as boas mudanças, e tem eles que eu não consigo visualizar direito que propostas eles têm. Porque depois de 12 anos de oposição, eu não consegui ver um projeto da oposição para o nosso governo, alternativa ao nosso governo. E eu chamo isso de a dúvida. A certeza com a presidenta Dilma é de que ela reeleita, ela também vai ter que fazer, isso é uma cobrança nossa, mudanças, ela tem que fazer correções de rumo, ela tem que fazer ajustes, tem que ter mudança, inclusive de comportamento, para que a população brasileira, né, siga confiando a ela os destinos da nação e do nosso povo. E eu não tenho dúvida que a presidenta Dilma, que ajudou tanto o presidente Lula, que se esforçou tanto nesses 3 anos e meio de mandato, ela tem as credenciais, as condições para fazer um governo ainda melhor, caso venha a ser reeleita nesse ano de eleições. E eu não tenho também nenhuma dúvida de que o segundo mandato dela será muito melhor que o primeiro, como foi com o presidente Lula. A presidenta Dilma enfrentou uma crise econômica muito grande, que afetou a maior economia do mundo, os Estados Unidos, afetou a China, que reduziu seu crescimento, e feriu de morte a Europa, que tenta se reerguer. Então, como se os Estados Unidos, se a China, se o Japão, se a Europa sentir o peso da crise, como o nosso país não vai sentir? Mas não é nada parecido com o que tentam pregar. Tentam colocar na conta do nosso governo a responsabilidade por um crescimento que outros países similares ao nosso não estão alcançando. Tentam colocar no nosso governo aquilo que, quando eles estavam no governo, eles não tinham alcançado. Eu vou ler alguns números. Ontem eu estive em São Paulo, conversando demoradamente com o presidente Lula. E nada como, eu fiz agora uma postagem na minha fanpage, nada como, na véspera de uma eleição, conversar com um mestre da política, uma pessoa que, independente de posição partidária, política, todos nós temos que reconhecer que ele conseguiu promover mudanças no país. O país conseguiu ter crescimento econômico, redução do desmatamento, inclusão social, o país conseguiu se firmar diante do mundo como uma grande nação e agora, graças ao Lula também, sediou a Copa do Mundo, um dos eventos de maior audiência do planeta, vai sediar as Olimpíadas em 2006 e poder ter essa intimidade com o presidente Lula, conversar, ele está muito otimista, ele é um apaixonado pelo Brasil, é uma pessoa que confia no cidadão brasileiro, sabe da seriedade do compromisso da presidenta Dilma, e o presidente Lula acha que o povo brasileiro saberá fazer uma boa escolha entre o nosso projeto, que está dando certo, que é tão combatido, que é tão atacado, com uma ação às vezes odiosa de alguns, como eu já disse aqui essa semana, mas que é um projeto que está melhorando a vida dos brasileiros, que está melhorando o país. O Brasil está muito melhor hoje do que em 2002, quando o Lula assumiu. O Brasil da presidenta Dilma está muito melhor hoje do que o que estava, se nós levarmos em conta a crise econômica que estamos enfrentando. E certamente haverá de estar muito melhor se a presidenta Dilma tiver mais 4 anos e puder ter tempo para concluir a sua obra, o seu trabalho. Mas eu aproveito aqui e fazer uma leitura rápida, senhor presidente. Antes de entrar no último e tão importante assunto que quero fazer, eu queria fazer uma leitura rápida de alguns números, porque contra fatos não tem argumento, contra números. O pessoal discute muito economia. Vamos aqui. A inflação em 2002, quando nós assumimos o governo, era de 12,5%. E agora setores da imprensa, setores da oposição xingam diariamente o governo por conta da inflação que está dentro da meta. Abaixo dos 6%. A inflação hoje é a metade no nosso governo do que era no governo do PSDB e nós é que estamos fazendo a política errada. Essa matemática eu não entendo. Como é que nós podemos estar fazendo a política errada se a inflação no governo do PT é a metade da inflação do governo do PSDB? Outro aspecto, taxa de investimento da economia brasileira, que era de 16% em 2002, em plena crise hoje,
uma crise profunda, está em 18,2% em 2013. Um outro número que traduz tudo. Diz que o Brasil hoje é um país que não tem a confiança. É incrível. Como é que um país que tinha um PIB de 500 bilhões, quando nós assumimos, de dólares, agora tem um PIB de 2,3 trilhões de dólares, nós estamos andando para trás. Eu acho que aí tem uma intenção de alguns de mascarar os números, de distorcer a verdade. E distorcer a verdade é trabalhar com a mentira. Então, o nosso país, por exemplo, se querem tratar de um número que o mundo inteiro traduz muito bem, os investimentos diretos externos, o chamado IDE, investimentos diretos externos. Em 2014, né, a gente pega num período de 12 meses, encerrando em maio de 2014, quer dizer, começando em 2013, de maio de 2013 até maio de 2014, os investimentos diretos externos no Brasil foram de 66 bilhões de dólares. E sabe quanto que era esse investimento externo direto quando o PSDB governava? Antes do PT assumir o governo, eram de 16 bilhões de dólares. Então, nós temos um aumento de 4 vezes dos investimentos externos diretos no país e nós é que estamos fazendo a política errada. Eu não consigo entender essa matemática. É a matemática da disfarçatez, é a matemática da enganação, é a matemática que se prende a alguns articulistas que estão cumprindo mais um papel de partido político, já que os partidos não cumprem, do que de analistas econômicos. E isso o brasileiro tem que separar muito bem. Essa ação agora do Banco Santander, o Banco Santander, pessoas preconceituosas, pessoas comprometidas com elite, que não quer atividade produtiva, quer atividade especulativa no país, lança uma nota em nome do Banco Santander, um dos maiores bancos do mundo, dizendo que a reeleição da presidenta Dilma é um risco para investidores. Certamente a eleição da presidenta Dilma é um risco para especuladores, mas quem queira investir no Brasil, quem queira fazer atividades econômicas no Brasil é muito bem-vindo, especialmente os brasileiros que acreditam no país. Está aqui o exemplo. O investimento direto no governo da presidenta Dilma no último ano foi de 66 bilhões, enquanto no governo do PSDB era de 16 bilhões. Isso aqui não merecia nota dos bancos. E nosso governo reclama e agora, hoje, setores da imprensa estão querendo fazer uma ação contra o governo por estar se colocando contra uma barbaridade dessa. Eu vou ler mais alguns dados. Exportações. Em 2002, as exportações do Brasil eram 60 bilhões, agora são 242 bilhões de dólares. Será que nós estamos no caminho errado? Saímos de 60 bilhões para 242 bilhões de dólares por ano? Estamos no caminho errado? Não, estamos no caminho certo. As reservas cambiais do Brasil, quando se falava em reserva no Brasil, o Brasil tinha 37 bilhões de reserva. Hoje tem 380 bilhões de reserva e nós estamos no caminho errado? O FMI, nós devíamos o FMI. O FMI vivia aqui dando ordens para o ministro da Fazenda, para o presidente do Banco Central. O governo do presidente Lula pagou a conta com o FMI e mandou o FMI embora. Agora o FMI está fazendo relatórios defasados, sem conhecer o Brasil, porque não tem mais acesso às informações verdadeiras do país, e faz relatórios. Nós temos que tratar com a verdade. Nesse período de eleição, tudo que é político fica igual. Todos ficam atrás de voto. Isso é certo, todos estão iguais. O problema é o que alguns fazem com os votos e o que devemos fazer com os votos. Eu, particularmente, acho que voto é coisa séria. Nós devemos assumir compromissos durante a eleição para cumpri-los depois, mas nem todo mundo pensa assim. Então eu cito esses números para deixar bem claro. Eu podia citar também a quantidade de empregos gerados com a presidenta Dilma e o presidente Lula. Foram mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. Isso é um número que o mundo inteiro inveja. O governo do PSDB, durante 8 anos, gerou 4 milhões de empregos. Nós geramos com a presidenta Dilma 5 em 3 anos e meio. Será que isso não é diferente? O Brasil fez a inclusão, tirou da pobreza
36 milhões de brasileiros, 36 milhões de brasileiros vivem na pobreza, numa situação de extrema dificuldade, sem ter dinheiro para o pão de cada dia, para o leite, todo dia. Nosso governo tirou essas pessoas da pobreza. Nós conseguimos trabalhar outros 40 milhões de brasileiros que acessaram a classe média, passaram a ser consumidores. A gente tem números que são muito importantes da gente colocar. Por exemplo, o número de pessoas que usavam aeroportos nesse país. Eram 90 milhões de brasileiros que andavam de avião por ano nesse país. Agora são 285 milhões de brasileiros que andam de avião por ano nesse país. Tem mais brasileiro andando de avião agora, de abril para cá, do que de ônibus. Será que isso não é uma mudança para melhor? Será que isso não é parte das boas mudanças? Mas é claro, se eu fosse falar de violência, mobilidade urbana, de outros assuntos, nós temos grandes desafios pela frente, na saúde, na educação. Mas, por exemplo, o orçamento da educação em 2002, quando assumimos o governo, era de 18 bilhões de reais. Agora são 112 bilhões de reais. Será que isso não é uma mudança para melhor? Então, quem quer falar de mudança, tem que falar quem é que tem condição de fazer mudança. Os que nunca fizeram ou os que estão fazendo as mudanças. Então, senhor presidente, eu concluo essa parte do meu pronunciamento e queria aqui entrar pedindo, já que nós temos poucos oradores aqui, mais compreensão de Vossa Excelência, para fazer uso da tribuna sobre uma questão seríssima, que diz respeito aos povos indígenas isolados. Hoje, o Brasil, em muitos veículos de comunicação, nos sites, nos jornais, nos veículos de comunicação, está começando a divulgar algo que certamente vai tomar conta do mundo inteiro. Um evento que ocorreu no Acre, no final de junho, começo de julho, nos traz uma atenção. Eu mesmo estou há 3 dias em Brasília, cuidando diariamente desse tema. Eu estou me referindo aos índios isolados que fizeram contato no Acre. Pode ser que algumas pessoas não entendam o que é que eu estou chamando de índios isolados. Parece incrível, ou parece que não dá para acreditar, mas existem populações no planeta, na Amazônia brasileira, que nunca fizeram contato com a gente, que não tem nenhuma relação com isso que a gente usa, com isso que a gente disputa, com esse mundo que a gente acha tão imprescindível, que vai do celular, à internet, à roupa, à casa. São populações primitivas que vivem na floresta. E há menos de 20 dias, um grupo de indígenas isolados, alguns chamam até de brabos, fizeram contato com seus parentes índios, com não índios, com pessoas da FUNAI no Acre. Eu lido com esse tema desde 2001, quando eu era governador do Acre. Sobrevoei a área das aldeias dele, a gente mantinha sempre em reserva as áreas, via as malocas, dá para você quantificar quantos são, pela quantidade de malocas, e fiquei como governador 3 dias num acampamento da FUNAI, que é uma frente de proteção, porque o Brasil, felizmente, desde a década de 80, estabeleceu uma política para os índios isolados, que é um exemplo no mundo. Onde tem alguém que não fez contato ainda com a gente, mantém aquela pessoa protegida de longe, não faz nenhum contato, a gente não sabe quem é, não sabe quantos são direito, que língua fala, e tenta proteger para que eles não tenham contato. Alguém vai dizer, mas por quê? Por que não traz? Para que eles possam conhecer o carro, a luz, a beleza? É que 70% desses povos primitivos morrem nos primeiros 3 anos depois do contato. 70% morrem nos primeiros 3 anos de contato. Isso é história no Brasil e em qualquer parte do mundo. Então a FUNAI, o governo brasileiro, a política brasileira identificou que tem uma população de índios isolados, que nunca fez contato, tenta de longe mantê-los isolados. É o mais certo. Para alguns que se acham muita coisa, dos não índios, eu digo, nós somos tão impuros que quem vive na pureza da natureza, se encostar com a gente, morre. Morre pelas gripes, pelos sarampos, pelas doenças que nós já adquirimos imunidades ao longo de séculos, depois das pestes, eles morrem. E o que é que está acontecendo hoje no Acre?
um grupo de mais de 300 a 500 pessoas, mais de 300 pessoas que vivem na floresta, na fronteira do Acre, do Brasil com o Peru, fizeram contato. Eu tenho as imagens, tenho acesso a isso há mais de 20 dias, aliás, mais de 30 dias, de um primeiro contato à distância, um contingente de mais de 70 índios, crianças, jovens, mulheres, adultos, tiveram um contato numa região próxima a Assis Brasil, no rio Iaco, e falaram do outro lado do rio, conseguiram se comunicar numa língua dos Jaminauas. Eu vi essas imagens, são chocantes. Só quem vê que aquilo que acredita é emocionante a gente saber que num planeta que tem 7 bilhões de pessoas, você tem ainda... que bom que chegou o Cristóvão também. Eu queria estar contando essa história aqui para você, Cristóvão. Meu caro, querido senador de Brasília e meu reitor e professor. Estou aqui com os colegas. Eu estava me referindo, senador, já concluindo meu pronunciamento, que nesse último mês, índios isolados fizeram contato no Acre. E essa notícia está correndo o mundo. Eu tive no Palácio do Planalto ontem, tive com o presidente Lula ontem em São Paulo, amanhã vou estar com o ministro da Justiça, com a presidente da FUNAI. Eles não têm quem fale por eles. Aliás, eles não falam a língua que a gente fala, que ninguém fala. São no Acre. Eu lido com esse assunto desde 2001, quando o governador ainda sobrevoei a área. Vi os sertanistas, funcionários da FUNAI, que, morando à distância, tentavam proteger, evitando a chegada de índios ou não índios próximo deles. E a política do Brasil, que é muito acertada de não fazer contato com esses povos primitivos. Imagine, que idade que nós estamos. Pessoas que vivem absolutamente independente de tudo isso que a gente fica aqui discutindo, debatendo e achando que é tão imprescindível para a vida. Eles vivem sem nada disso. Da roupa, à linguagem, a bens materiais nenhum, nada, zero. Isso é uma coisa fenomenal. Esse nosso país é tão abençoado que talvez a gente guarde a mais primitiva, o mais primitivo dos povos do mundo. Eu chamo que são os verdadeiros povos da floresta. E talvez por pressão de traficantes do Peru, madeireiros do Peru, que eles vivem na fronteira do Acre com o Peru, uma área que a gente pode chamar de silêncio, eles vieram mais para o lado, andando mais, que eles andam muito. Eu sobrevoei áreas deles, fiquei lá 3 dias, num acampamento da FUNAI, numa frente da FUNAI que fica lá próximo. Andei 2 dias de barco, como governador, o pessoal achava até que eu tinha desistido do cargo de governador, mas eu estava indo atrás de algo que para mim é um patrimônio da humanidade. E sertanistas que trabalharam 30 anos no Acre, já se aposentaram, como o Meirelles, como o Terry, agora estão vivendo uma fase mais chocante da vida. Eles tiveram contato com os índios isolados. Estão tendo essa semana de novo. Eles ficaram de voltar na Nova Lua, que é agora no final de agosto, mas já voltaram. Eu sei que eles estão lá, na cabeceira do rio Envira, no rio Xinane, onde eu fui, e se identificou que eles falam a língua Jaminawa. E aí, essa língua jaminal é falada a mais de 500 quilômetros de distância onde eles estavam. O governador Tião Viana, que tem ajudado muito, conseguimos um helicóptero, levamos 2 índios jaminauas, um mais velho e o Zé Corrêa, que é até conhecido meu, para lá, e eles conseguiram se comunicar, conversar. E o problema, só no primeiro contato já estavam se definhando com risco de vida pela gripe. Eu falava ainda há pouco que nós somos tão impuros que uma pessoa primitiva que vive na floresta, fazendo contato com a gente, morre. Então, o histórico, o que eu estou trazendo aqui para o Senado, e eu estou apresentando um requerimento para que a gente possa trazer a presidente da FUNAI, para que a gente possa trazer os sertanistas para fazer uma reunião nesse esforço concentrado do dia 5 e 6 na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado. Eu estou apresentando esse requerimento para que o Senado da República tome conhecimento desse assunto, da gravidade desse assunto, para que a gente possa dar e cobrar as condições necessárias. 70% dos povos contactados, os irmãos Vilas Boas, que cumpriram a missão, e outros, morrem nos primeiros 3 anos. E nós não podemos repetir esse genocídio. Nós temos condição hoje de evitar que essa lógica absurda se repita. Os índios estavam lá com gripe, esses 4 que apareceram, mas eu tenho imagem, eu posso mostrar no meu gabinete, senador, se eu quiser, eu não posso divulgar, porque eu mantenho essas imagens em reserva em respeito à FUNAI.
tem uma aparição de mais de 70 índios, entre crianças, jovens, mulheres, pessoas que vivem absolutamente dentro da floresta, absolutamente independente de todas essas coisas que a gente acha que são tão imprescindíveis para a vida. Alguns até fazem guerra por conta delas. E a política do Brasil era não fazer contato, mantê-los à distância. No Acre já temos áreas demarcadas para eles, mais de 600 mil hectares, nos antecipamos e agora tem uma posição nossa. No dia que eles fizessem contato, nós temos que acolhê-los. Não tem como expulsá-los, mandar embora. E eles fizeram contato. Então nós estamos diante de um desafio da humanidade. Como fazer para que esses que fizeram contatos agora não morram? Eles marcaram de um reencontro para Nova Lua. O calendário deles é lunar, que seria Nova Lua cheia no final de agosto. Mas alguns já vieram. E a presidente da FUNAI, falei com ela hoje, amanhã eu vou estar com o ministro da Justiça, é um assunto que tem que envolver a todos, que tem que ter a participação de todos. Então eu estou aqui fazendo um relato, que eu sei que é parte da história da tribuna do Senado, sei que os jornalistas que estão me ouvindo talvez estejam em dúvida sobre o que eu estou falando. Pessoas falavam, mas eu vi, o índio estava lá, as fotos eu tenho na minha fanpage, no meu facebook.com/senador Jorge Viana, tem informações, quem quiser ver no meu site, que é jorgeviana.com.br. Então eu fiz postagem no meu Facebook, volto a repetir, facebook.com, na minha fanpage, /senador Jorge Viana. As pessoas dizem, mas ele estava lá com a espingarda, um deles, claro. Eles sempre viram os índios e sempre viram os não índios. Eles sempre frequentaram essas casas e, obviamente, que ele foi em algum lugar, pegou essa espingarda e tinha com ele. Ah, mas eles estavam com um teçado, um facão, como se chama, na cintura, sem roupa, sem nada, mas com um facão, claro. Eu mesmo, quando era governador, senador Gustavo, eu tomei uma medida, a revelia da FUNAI, junto com um sertanista do Acre, que eu tinha ido lá perto deles, tinha visto. A primeira foto deles, eu estava dentro do avião quando a gente tirou. Porque muita gente não acreditava. E tudo bem, é bom não acreditar, deixava eles quietos. E a revista Época fez uma reportagem em 2001 sobre isso, que uma foto que eu estava no avião quando tiramos, 4 pessoas dentro do avião, e um tempo passou, e eu ainda governador, e o sertanista veio e disse, olha, governador, Jorge, tem um problema, eles estão indo muito nas casas dos seringueiros, pegando ferramentas, daqui a pouco alguém vai matar, vai ter conflito. E aí nós falamos, bem, se eles estão atrás de ferramenta, nós tínhamos visto os roçados dele, plantação de banana, algumas frutas, no meio da floresta, muito longe, eles estão atrás de... A família deve estar aumentando, o número deve estar aumentando. E aí eu bolei um plano com o sertanista, um plano meio inventivo. Falei, olha, se eles estão indo atrás de corda, se eles estão indo atrás de machado, de facão, de enxada, para o seu roçado... Vamos diminuir a frequência deles, o risco deles de ir na casa dos não-índios e até dos seus parentes índios. Vamos encher uns sacos dessas ferramentas, passar de avião lá e soltar. E assim nós fizemos. Então, durante muitos anos, acalmou tudo. Eles pararam de andar na casa dos outros, ficaram lá. Eu acho que até hoje eles devem estar imaginando como é que aquele negócio que eles precisavam tanto caiu do céu. Não sei se eles já debitaram na conta de algum deus, mas o certo é que isso acalmou durante muitos anos. Eu estou me referindo a mais de 12 anos atrás. E agora eles fizeram contato. Então é um momento histórico que nós estamos vendo no Brasil, no mundo, que um grupo grande de indígenas, nunca contactados, sem nenhuma convivência, agora estão fazendo contato. E aqui da tribuna do Senado eu faço esse registro, falando que com minha assessoria estou entrando hoje com requerimento na Comissão de Meio Ambiente, para que na semana que vem possamos ter uma sessão com a presidente da FUNAI, com o maior número de senadores, onde a gente possa tomar conhecimento disso que está ocorrendo. Eu convido o senador Cristóvão, os colegas senadores Cacá, o senador Fleury, que está aqui presidindo a sessão, para que a gente possa somar forças com o Ministério da Justiça, com a FUNAI, com a Presidência da República, no sentido de dar a adequada condução a esse desafio, que é como nós podemos estabelecer esse contato com esses povos primitivos sem que isso implique em risco de vida para eles. É um desafio enorme. A gripe que eles estavam, um pesquisador e médico, o Dr. Douglas Ferreira, da USP, que estuda muito os índios primitivos, os índios isolados, ele imediatamente pegou um avião para o Acre, o governador providenciou, o governador Tião Viana, um helicóptero, e ele foi para lá, conseguiu curar.
Imagine um medicamento desse que a gente toma diariamente, aí, qualquer coisa, num índio como esse, isolado, o efeito é monstruoso. Então, passa a ser veneno. Então, tem que ter alguém que conhece um pouco de tudo que já aconteceu de ruim para que essas coisas ruins não aconteçam, o que acontece são coisas boas. Mas eu devo dizer que esse assunto que eu estou trazendo aqui vai ganhar as manchetes do New York Times, vai ganhar as manchetes da grande imprensa internacional, das revistas especializadas. O Acre certamente vai virar, nesse aspecto, uma espécie de um centro do mundo, de novo, porque nós vivemos numa região de cabeceira dos rios, e os índios não estão lá à toa. É onde tem a maior biodiversidade, onde a natureza tem o nascedouro de uma série de espécies, e os índios, com sua inteligência, com seu conhecimento, querem ficar exatamente ali, naquelas regiões onde a água é pura, a caça é farta e a natureza é abundante. É isso que a gente tem. Por isso que eu sempre me preocupei em protegermos essas regiões, as nascentes. Uma árvore não nasce na foz e vai até a nascente, não. Ela nasce, a matriz está na nascente e ela vai se disseminando até a foz. É assim que funciona. E nós temos no Acre a fantástica responsabilidade de sermos depositários, de sermos cuidadores dessa região tão especial, no pé dos Andes, né, bem no começo dos Andes, e também numa das áreas onde a bacia amazônica começa a se transformar nessa coisa fantástica que é. E lá temos a coisa mais primorosa, que são povos nativos, tradicionais, não contactados. Então, eu deixo esse registro, peço a colaboração de todos para que a gente possa, em conjunto, todo o povo brasileiro, todo o governo, as instituições, ajudar na condução desse desafio tremendo que é de estabelecer um diálogo, um contato, uma relação com esses índios isolados que não impliquem em risco de vida para eles. Certamente vamos ter problemas. O desafio é tremendo. O histórico para trás é desastroso. Mas quem sabe não temos aí uma oportunidade de escrever uma nova página, e talvez a última, porque não temos tantos povos assim não contactados no mundo. Esses são um dos poucos. E certamente o maior contingente é nessa área que eu me refiro, ali na fronteira do Acre com o Peru, e que eu conheço tão bem, e que agradeço a Deus o privilégio de poder também estar aqui no Senado para procurar ajudar de algum jeito, para que a gente possa aprender com essas pessoas que viveram até aqui e vivem com suas famílias, com seus filhos, sem nada disso que a gente acha tão fundamental para que a vida siga nesse mundo. Então, era isso, senhor presidente, eu agradeço e vou ficar ainda, já ia embora para o Acre hoje, mas como eu marquei com o ministro Zé Eduardo Cardoso uma audiência para amanhã, eu vou ter mais uma audiência com ele, com a presidente da FUNAI, porque eu acho que essa causa é maior do que meu mandato, é maior do que as atribuições de um mandato de senador do Acre, é uma causa humanitária. Muito obrigado.